Tudo bom, meus queridos? Então vamos para mais um vídeo sobre gerência de projetos, ainda na parte de planejando o projeto, parte 2D4. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão de como estimar as durações das atividades, ou seja, nosso 13º ponto. E no próximo a gente passar para o cronograma, né, que é como desenvolver o cronograma. Na parte de estimar as durações das atividades, a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas técnicas, como a técnica PERT, e como algumas considerações, como o que se utiliza, né, dentro do Scrum, que é uma variante de Fibonacci para determinação das atividades, tá? Dessa duração dessas atividades. Mas no mercado existem várias e várias formas. A melhor forma é aquela que melhor se adequa a vocês, né? A empresa de vocês e também ao histórico de projetos anteriores. Então, se tu quer saber mais, continue ligado no vídeo. Então, pessoal, como eu falei, o nosso bate-papo de hoje é sobre como estimar as durações das atividades. Primeiro ponto que vocês devem fazer esse levantamento com essa pergunta. Como saber qual o tempo necessário para realizar atividades do projeto? Óbvio. E no primeiro ponto que eu vou dizer para vocês, que vai depender da empresa de vocês, da forma qual vocês utilizam, da forma qual vocês utilizaram em projetos anteriores. Eu vou mostrar para vocês algumas formas que vocês podem estimar, vou falar também sobre a variante de Fibonacci. Na verdade, dentro do Scrum, nós temos a questão de poder utilizar tipo a questão da variante de Fibonacci, né? Na verdade, é uma combinação de um jogo no jogo, né? Na verdade, é a combinação na qual cada um da equipe fala um valor estimado para aquela atividade. E aí pode fazer uma métrica aritmética, pode ser excluir o menor valor, o maior valor, e utilizar o valor intermediário ou o somatório dos valores intermediários. Aí tudo depende de como vocês utilizam. Lá no Scrum, a gente fala isso que é apenas uma sugestão, bem como aqui nós temos sugestões. Então, passando aqui para nosso primeiro ponto, essa questão das durações de atividades, na verdade de estimar o número de períodos do trabalho que são necessários para realizar a atividade, ela é específica do projeto, né? Então, cada projeto vai ser diferente do outro projeto, a não ser que vocês tenham um esqueleto de projeto, aonde para realizar determinadas atividades vocês sempre usem o mesmo tempo. Mas lembrem que aí vocês vão recorrer a dados anteriores, e vão olhar para esses dados anteriores, então vão fazer essa estimativa. Então, o que é estimar a duração das atividades? Não é nada mais que a quantidade aqui, ó, de esforço de trabalho necessário e a quantidade de recursos que devem ser aplicados para completar essa atividade. E como sempre, o nosso material está dividido em entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Nas entradas, é óbvio que vocês têm que olharem primeiramente para o plano de gerenciamento do cronograma, onde lá no cronograma vocês já tinham uma ideia do início e do final do projeto, para então fazer esse, como é que eu posso dizer, me fugiu a palavra agora, fazer esse melhor aproveitamento do tempo, não é bem o correto esse termo, tá? Me faltou a palavra agora, mas fazer, como é que eu vou dizer, melhor encaixar essas atividades no tempo de vocês, ok? E aí, dentro disso também vocês necessitam da lista das atividades e lista de atributos, e também dos requisitos e recursos de atividades. E aí vocês também podem utilizar o calendário de recursos, que é interessante, caso vocês tenham criado, declaração de escopo do projeto, porque no escopo vocês têm todas as atividades que vocês irão realizar. E o registro de riscos, que riscos são importantes, né? Então, identificar os riscos que podem correr, como atraso no cronograma, requisitos instáveis, se alguém for demitido ou não da equipe, um novo acréscimo de uma funcionalidade não prevista. Então, tudo isso são riscos dentro do projeto que podem atrasar o cronograma de vocês, mas pode também fazer parte da estimativa de uma duração de uma atividade. Outro ponto que a gente pode utilizar também é a estrutura analítica dos recursos, nós já falamos nos vídeos anteriores, fatores ambientais sempre entram aqui, ativos de processos organizacionais, como metodologia de elaboração de cronograma e lições aprendidas, e aí nós caímos para o nosso de sempre, ferramentas e técnicas. Aqui eu acho que é o ponto mais importante desse vídeo, então vocês prestem bastante atenção. Como eu sempre digo para meus alunos,
o ponto mais importante é a opinião especializada. Quando vocês vão considerar de projetos anteriores, como que vocês fizeram essa estimativa? Sempre levando em conta se o trabalho é o mesmo que foi realizado e também deve ser levado em conta a questão das habilidades da equipe de vocês. Óbvio, se alguém vai realizar uma atividade a qual nunca fez, óbvio que vai demorar mais tempo, né? E aí existem alguns tipos de estimativas, como a estimativa análoga, na qual ela diz o seguinte: essa estimativa, também conhecida como estimativa de cima para baixo, ou top-down, usa parâmetros históricos, tais como duração, orçamento, tamanho, peso, complexidade de projetos anteriores, similares, com base para estimar os mesmos parâmetros ou medidas em um projeto. Essa técnica é mais rápida, mas normalmente é menos precisa e usada quando informações ou detalhes de projetos são limitados, né? Então costuma ser mais precisa quando o projeto é de fato similar e as atividades anteriores são semelhantes de fato e não apenas aparentes, ok? Então aqui, pessoal, entra toda aquela questão do contexto situacional. Se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre contexto situacional, de como definir para atividades, pode dar uma olhada aí na parte de engenharia de software e também está em gerência de projetos, que eu tenho 2 vídeos falando sobre contexto situacional e um exemplo de contexto situacional e como aplicar num projeto e nas atividades, ok? Vou dando continuidade aqui, vocês peguem e dêem uma olhadinha aí. Outro ponto é a estimativa paramétrica, né? Essa estimativa é utilizada em relação estatística para calcular uma estimativa para parâmetros de atividades, tais como custo, orçamento e duração, né? Então, assim, ó, essa relação estatística, como diz aqui, ó, ela representa dados históricos e outras variáveis, como metros quadrados em construção e horas de mão de obra por metro quadrado, como é um exemplo como tu teria na engenharia civil, né? Por exemplo, 24 horas são gastas para levantar uma parede de 10 metros quadrados. Se for necessário estimar a duração da construção de 250 metros quadrados, faz um cálculo aritmético e pronto, tu tem o resultado de quantas horas, né? Mas como aqui a gente está falando em software e outros tipos de projetos, é bem diferente. E aí entra essa daqui, ó. Inclusive, para meus alunos eu falo sobre ela, que é a técnica de revisão e avaliação do programa, que é a PERT, mas a gente utiliza muito a questão do Scrum, que eu já vou falar depois de falar da PERT. Então, a PERT é a técnica de revisão e avaliação do programa. Siga em inglês, né, que é Program Evolution and Review Technique, que faz estimativa de 3 pontos, considerando incerteza das estimativas e os riscos, buscando sempre aprimorar a precisão da estimativa durante a sua atividade, né, a sua duração. E vocês utilizam da seguinte forma: tu tem o P, que é o pessimista, né, que é sempre o pior caso, onde vocês vão pegar um valor de pior caso. O MP, que é o mais provável, que é o cenário mais real e provável que pode ser afetado por interrupções, ok? Ou dependências, ou disponibilidade de recursos. E o otimista, que é tipo, deu tudo certo, o menor tempo possível. E vocês fazem o seguinte cálculo: P, que é o pessimista, mais 4 vezes o mais provável, mais o otimista, dividido por 6. Aí vocês vão ter um valor, e vocês podem utilizar dessa forma. Mas lembrando, aí vocês têm que ter bases históricos anteriores, né? Ou conversas com a equipe de vocês. E também tem a questão depois das técnicas de tomada de decisão em grupo, tá? Que são abordagens baseadas em times, como brainstorm, técnica Delphi e outras técnicas de trabalho. Aqui eu vou fazer um parênteses e vou falar da questão do Scrum. Como a gente utiliza o Scrum atrelado ao PMBOK, lá no Scrum nós temos a questão de fazer a estimativa das durações das nossas atividades, né? Então, assim, ó, nesse material nós estamos vendo ponto por ponto, mas na hora que vocês aplicarem no projeto, boa parte desses vídeos vocês vão aplicar quase que tudo ao mesmo tempo. Então, a questão de tu fazer o levantamento das atividades, depois tu fazer o planejamento delas, a definição das atividades, seus recursos e depois as suas durações, é a questão de nós termos lá no Scrum que tu faz o planejado e depois tu faz o provável, o que aconteceu realmente, que é o nosso burn down chart, que é o nosso gráfico lá de acompanhamento. Mas para fazer essa estimativa do planejado, que é isso aqui que a gente está fazendo, essa estimativa das durações, lá vocês podem utilizar uma variante de Fibonacci, na qual vocês podem fazer de várias e várias formas, tá? São só sugestões, ok? Vocês podem fazer assim, ó, cada membro da equipe, óbvio, quem desenvolve, vai dizer um valor
que segue a série Fibonacci, ou seja, 1, 2, 3, depois 5, depois 5 mais 3, 8, né? E assim tu vai indo. Então, a variante de Fibonacci, na qual cada um fala um valor. Aí vocês podem somar todos esses valores e fazer uma média aritmética, ok? Ou então vocês podem, de outra forma, excluir o menor, excluir o maior e utilizar a média aritmética dos intermediários, ou apenas utilizar o valor intermediário, que o intermediário pode ser o mais provável, então tu não joga nem pro lado de totalmente otimista, nem do totalmente pessimista, porque a gente sabe, sempre tem alguém na equipe que vai estar com preguiça, vai dizer, ah não, isso aí dura 20 horas para fazer, o outro vai dizer, tá, mas eu faço em 2 horas, então são todos os pontos, ok? Vou só dar uma pausadinha aqui no vídeo. Como eu estava dizendo, pessoal, desculpem a pausa aí. Tava falando a questão de Fibonacci, né? Então, vocês podem, como eu estava dizendo, sempre vai ter o pessimista que vai dizer que demora mais tempo, o otimista menos tempo. Então, o pessimista pode dizer lá que demora 20 horas, o otimista pode dizer que faz em 1 hora. Então, são sempre esse balanceamento que vocês vão ter, né? Então, isso tem que ser levado em conta também para todo esse ponto, né, de como é feito esse levantamento das durações das atividades. E aqui também tem a análise reversa, né, que ela é recomendável que a estimativa inclua reservas para contingências, ou seja, também conhecidas como reservas de tempo ou buffer. Em geral, aparece no cronograma para mostrar e considerar incertezas de planejamento, ok? Então assim, ó, deixa eu ver aqui, tá? E daí nós vamos gerar essas saídas, né? Como sempre, que vai gerar as estimativas, né? E depois vocês podem atualizar os respectivos documentos lá, o cronograma de vocês e tudo mais. Mas só para nós recapitularmos, tá? Então assim, pessoal, na questão de estimar as durações de atividades, vocês utilizando o Scrum atrelado ao PMBOK, vocês não precisam criar um documento, tá? Vocês podem ir lá na atividade de vocês, a qual já foi criada lá no backlog do produto, e fazer a estimativa planejada, porque depois vai ter o tempo real, né? A duração real. Então podem colocar a duração planejada, ou estimativa planejada, ok? E depois a duração real, que vocês vão fazer o acompanhamento no dia a dia, preenchendo lá na atividade, e também no burn down chart. Então são esses pontos que vocês podem fazer e devem sempre fazer. E como aconselhamento, para quem não tem ideia nenhuma, usa a técnica PERT aqui, né? Que leva em conta o pessimista, o mais provável, e o otimista, no qual tu faz o cálculo pessimista mais 4 vezes o mais provável, mais otimista, dividido por 6. E aí vocês vão ter um valor, né? Para essa atividade de vocês. Então espero que esse vídeo tenha ajudado também na questão das durações de atividades. Com os meus alunos em sala de aula eu converso bastante sobre todos esses pontos, né? E vocês devem levarem bastante em conta a opinião especializada e sempre a opinião da equipe de vocês, porque o gerente não desenvolve, quem desenvolve é a equipe. Então a equipe que deve ser escutada para fazer essa estimativa sempre mais precisa e sempre baseado também em projetos anteriores. E aproveita aí, para quem não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações, dá curtindo esse vídeo, escreve aí nos comentários. E se tu quer saber mais, continue ligado nos vídeos do canal. Abraços!